Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aqui no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, inscritos e as inscritas. Um abraço a todos. E vocês, meus queridos, que assistem os meus vídeos aí e não é inscrito ainda, convido você a se inscrever, compartilhar com seus amigos, familiares, ativar o sininho na posição todas e deixar o seu like, é muito importante para o nosso canal. Então, meus queridos, a mensagem que vamos estudar hoje, nós vamos falar a respeito da pessoa desviada da presença de Deus, a respeito das pessoas que não frequentam a igreja, que segundo a religião, essas pessoas estão fora da presença de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Você vê aí quando um irmão ou uma irmã frequenta a igreja, que é convertido, ali se fala convertidos, que a pessoa afasta, viu alguma coisa lá que não gostou. Então, ali os irmãos, o pastor procura aquela irmã ou aquele irmão e vai lá convidar para trazer de volta para a igreja. E eles falam: meu irmão, você está desviado, volta para a casa do Senhor, você está fora da casa de Deus. Eles estão dizendo que a casa de Deus, que Deus habita naquele templo feito por mão de homem, Deus é limitado àquele espaço. E aí a pessoa, para ir buscar Deus, precisa ir naquele espaço, precisa ir naquela igreja. Então ali está limitando Deus a um espaço físico. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz com relação à igreja ser a casa de Deus? Vejamos que Salomão, aquele que Deus disse a Davi que o sucessor dele ia construir um templo, que os hebreus tinham pedido a casa para Deus, que acharam graça diante de Deus, que Davi quis construir essa casa. E Deus disse a Davi: não, a casa que vai construir é o seu sucessor. E aí Salomão, ao assumir o trono, ele fez o compromisso e cumpriu. Mas ele falou algumas palavras com relação à construção do templo, com relação a Deus morar naquele templo, com relação àquele templo ser casa de Deus. Então vamos ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 2, vamos ver o versículo 5 e 6. Salomão disse: a casa que vou edificar de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então por aqui a gente vê que já tinha outras crenças. E Salomão disse que a casa tinha que ser grande, que o Deus dos hebreus era maior do que todos os outros deuses. No versículo 6, ele diz assim: mas quem é capaz de lhe edificar uma casa? Veja, ele disse, ele mesmo reconheceu: quem é capaz de edificar uma casa para Deus? Visto que o céu e até o céu dos céus o não podem conter. Veja que Deus não tem um espaço físico, Deus não é limitado a nada. O próprio Salomão diz que quem é capaz de construir uma casa a Deus, visto que o céu, até o céu dos céus, não pode conter a presença de Deus. É infinita, é grande. Deus não vai ficar, ele já está falando que Deus não fica confinado a um espaço físico. E ele diz: quem sou eu, ele falando dele, quem sou eu para edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante a ele? Então aqui o próprio Salomão reconhece: quem sou eu para edificar uma casa para Deus, a não ser para queimar incenso perante a ele? Mas Deus não vai ficar limitado ali, apenas um local para queimar incenso para Deus. Diz Salomão, vem na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 5 e 6. Salomão reconhecendo a onisciência, a onipresença de Deus e o poder de Deus, que não podia ficar num espaço físico, num espaço construído por mãos de homens. O próprio Salomão disse
Segundo Reis, ou seja, em 1 Reis, capítulo 8, no versículo 26 e 27, ele diz assim: agora também, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. A palavra que Salomão disse que cumpriu foi aquela que eu iniciei falando, que Salomão ia edificar o templo a Deus, que Salomão ia edificar o templo porque Deus não permitiu Davi fazer o templo. E aqui, quando Salomão constrói o templo, ele fala que cumpriu a palavra. Versículo 27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Olha a pergunta dele. Mas na verdade, confirmando lá o que ele diz, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Veja, ali o sistema religioso diz que Deus está lá na igreja. Se o irmão parar de frequentar a igreja, ele saiu fora da presença de Deus. O próprio Salomão disse que na verdade Deus não habitaria na terra. Eis que o céu, até o céu dos céus, não te pode conter. Veja que a presença de Deus não é para ficar presa, contida no espaço. Nem o céu dos céus não pode conter a presença de Deus. Deus está em todos os lugares, não só naquele tempo, porque nem o céu pode conter a presença de Deus. E ele diz, quanto menos a esta casa que edifiquei. Meus queridos, por aqui a gente já começa a entender as coisas, que esse negócio de ir para a igreja para ficar na presença de Deus é falácia, é fake news, gospel. Não existe esse negócio de estar na igreja para ficar na presença de Deus. Continuando, aqui em Isaías 66, no versículo 1 e 2, veja que Deus diz através da boca do profeta Isaías: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o escabro dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Olha a pergunta de Deus. O céu é o meu trono, a terra é onde eu estou com meus pés firmados. Que casa edificareis vós? Deus fazendo a pergunta. Em seguida ele diz: que lugar seria do meu descanso? No versículo 2: a minha mão fez todas estas coisas, assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito e que treme de minha palavra. Então, Deus fez tudo com as mãos dele. E ele diz que veio existir porque ele fez. E ele pergunta: que lugar seria o lugar do meu repouso, do meu descanso? E ele fala, tipo aqui, ó, está escrito, eu não vou olhar para aquele que está lá na igreja, para aquele que está indo para a igreja. Ele diz: para quem olharei? Para o contrito de espírito e humilde, não para quem vai na igreja. Meus queridos, a confusão é tão grande no meio religioso que eles mesmos se contradizem. Veja que a sua Bíblia tem o mesmo capítulo, as mesmas coisas que está na minha Bíblia. Você pode estudar, pode buscar conhecer, que o mais que você conhece, a chance deles te enganar é menos. Deus não está limitado a um espaço físico, isso é falácia. Deus não está só na igreja, Deus está em todos os lugares. Onde você estiver, se você for humilde e seu coração está contrito a Deus de fé, com fé, não precisa ser na igreja, qualquer lugar que você está, o nosso Pai está presente a você. Veja o que diz o próprio Salomão em Provérbios 15, no versículo 3. Ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Veja,
os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O próprio Salomão falando, homem da fé, homem que conhecia, e vigiando os crentes, vigiando os bonzinhos. Veja o que diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vírgula, vigiando os maus e os bons. Veja que a palavra maus vem primeiro. O pastor disse que quando a pessoa é do mal, Deus vira as costas. Se Deus vira as costas, Deus não vigia. Entende? Eles se contradizem. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares aqui na terra, meus queridos. Se Ele está vigiando os maus, com certeza Ele está vigiando os bons também. Ele não está vigiando os que estão na igreja, os que estão no caminho da igreja, os que estão dentro de um templo. Ele está vigiando todos, tanto os maus como também os bons. Provérbio 15, versículo 3, veio na sua Bíblia. O Salmo 139, eu vou ler do versículo 7 até o 12, porque não dá para a gente fazer um estudo mais completo, né? Eu gosto de estudar, o meu canal é um canal mais de estudo, senão fica longo demais o vídeo, e aí para assistir é cansativo. Mas a pessoa só entende essas coisas quando a pessoa dá lugar à fé no coração, quando a pessoa dá lugar a acreditar e reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos, tudo, porque foi Ele que fez. Quando você começa a enxergar Deus em todos os lugares, você vê a religião ficando distante de você. Porque o sistema religioso é um comércio. E esse comércio é uma disputa tremenda entre eles. Um coloca uma igreja num bairro, vai lá não sei quantos de outras igrejas diferentes e coloca também, disputando ali. Então, menos você conhece, maior chance de você ser enganado. Hoje, graças a Deus, há muitos irmãos aí com a internet, pelo YouTube, pregando a verdade. Porque a verdade é a graça. A verdade, ela liberta. Ela liberta você desses erros, desses enganos, dessas falácias, de pessoas perversas que quer levar vantagem. Porque eles não têm poder de salvar ninguém, eles não têm poder de levar ninguém ao céu. Porque são pessoas, e pessoas maliciosas, pessoas que usam a palavra de Deus distorcida para enganar você, para enganar as pessoas mais humildes. Muitas pessoas têm uma renda tão pequena e eles cobram o dízimo daquelas pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas não têm nem o que comer na casa, mas se ele trabalha um dia de serviço, algo assim do tipo, ele tem que tirar os 10%. E a igreja é rica, o pastor tem uma vida boa, mas por não conhecer as pessoas, segue achando que aquela igreja é a casa de Deus. Salmos 139, no versículo 7 até o 12, uma pessoa também que falava com Deus, aqui é Davi, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde me fugirei da tua presença? Veja, chegou um conhecimento tão grande no rei Davi que ele diz que não há lugar que ele podia ficar livre da presença de Deus ou se esconder de Deus. Ele faz essa pergunta. No versículo 8 ele diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. O Seol é a sepultura. Ele diz: Senhor, se eu subir ao céu, o Senhor está. Mas se eu fazer a minha cama na sepultura, até ali o Senhor estás também. Versículo 9. E ele diz: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Versículo 10. Ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Versículo 11. Se eu disser: oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda. Versículo 12.
nem ainda as trevas são para ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Veja que coisa maravilhosa, Davi reconhecendo a presença de Deus. Naquela época, naquele tempo do rei Davi, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta informação que temos hoje. E Davi, ele já sentia a presença de Deus em todos os lugares. Se a pessoa estivesse no escuro ou na noite, Davi disse que Deus enxergava do mesmo jeito, porque a noite e a luz para Deus era a mesma coisa. Meus queridos, muitas vezes aqui no meu canal eu falo, eu estudo, eu mostro na Bíblia. Eu convido você a estudar também, buscar conhecer aí na sua Bíblia, porque é importante demais. Naquela época o rei Davi, ele não tinha Bíblia. Não existia Bíblia para Davi, não existia Bíblia para Salomão. Mas o conhecimento e a fé que eles tinham no coração, eles enxergavam por revelação, eles enxergavam. Hoje, com tanto conhecimento, com tanta informação que tem, as pessoas são enganadas, conduzidas ao erro por pessoas maliciosas. E as pessoas até brigam, discutem muitas vezes no meu dia a dia, no meu trabalho. A gente, quando encontra um religioso, eu acho que eles assistem até os meus vídeos, que eles começam a questionar e tudo. Eu tenho minha Bíblia, eu começo a mostrar. Outra hora que eu estou sem a Bíblia, eu pergunto: me mostra na sua Bíblia o que você está falando. E aí eles vão lá, não está como eles falam. Mas, meus queridos, eu fiquei também sendo enganado durante 15 anos, mas Deus me revelou a verdade. Deus me revelou a verdade. E tem muitos irmãos aí pregando a verdade, que a verdade é a graça, que liberta você desse sistema religioso que existe, que se tornou um meio político. Peço você assiste essa mensagem até o fim, para você entender. Isaías capítulo 6, do versículo 1 e 2 e 3. Veja como acontece com as pessoas. Veja o que aconteceu e hoje pode ser que ainda acontece. Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchia o templo. Veja que na visão dele, quando morreu o rei Uzias, ele viu Deus sentado no sublime trono, e a orla das vestes de Deus enchia todo o templo. Na visão dele, ele viu o templo. Mas veja o que diz o versículo 2 em diante. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Veja o versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Veja que Isaías viu o poder de Deus sobre o templo, sobre a igreja. Mas Deus fez os serafins ali, os anjos, no voar, falar um para os outros que o poder de Deus estava, a glória de Deus estava sobre toda a terra, não sobre o templo. Então, meus queridos, são coisas que a pessoa tem que ler e prestar atenção no que está falando da palavra de Deus. Em Crônicas 16, segunda Crônicas 16, capítulo 16, do versículo 8 e 9, está escrito: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército? Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército?
com muitíssimos carros e cavaleiros. Então a pergunta: confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas mãos. Então, quando os etíopes e os líbios veio contra o povo de Israel, eles estavam com o coração firme em Deus. Isso acontece, eles estavam com o coração firme em Deus. E Deus entrega esses dois exércitos na mão dos hebreus, porque eles estavam com o coração firme em Deus. No versículo 9: porquanto o Senhor, seus olhos passam por todo a terra. Enquanto Deus, os olhos de Deus passam por toda a terra. Isso é maravilhoso. Deus está vendo o que está acontecendo. Quando eles confiaram em Deus, Deus entregou os dois exércitos na mão dos hebreus. Por quê? O Senhor, os olhos dele, está em toda a terra, não saiu ainda, continuam para mostrar ser forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Veja que as pessoas que o coração é perfeito para com Deus, Deus está aí. Deus está vendo o que está acontecendo. Entende? Quando a pessoa está numa situação de adversidade, de dificuldade, Deus sabe o que está acontecendo. Mas se o coração daquela pessoa está firme em Deus, se você clamar a Ele, Ele está olhando para você. Porque a palavra diz que os olhos dele passam por toda a terra. Se passa por toda a terra e não te enxergar, meu querido, é difícil. É difícil você ficar escondido da presença de Deus. Não está falando que é preciso você estar na igreja. Os olhos dele passam por toda a terra. Para que ser forte para aquele que tem um coração perfeito. Veja, o segredo da coisa. Não é preciso você ir até um pastor pedir para Deus ajudar você. Não, porque se Deus está vendo o pastor, Ele vê você também. Porque se o pastor está na terra, você também está. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá grande guerra contra ti. Então, por que o coração deles não estava contrito a Deus? Deus disse que eles agiram loucamente e ali sofreram a consequência. Assim também é nós. Se o nosso coração não estiver contrito a Deus, as consequências vêm. Se o seu coração estiver ligado a Deus, você pode ter adversidade. Pode ter. Mas ao falar com Deus, confirmar tudo que você vai falar com Deus em oração, você está confirmando o que Ele já sabe, o que está acontecendo na sua vida. Não precisa você ir lá na igreja, lá naquele templo, que muitas vezes, hoje era um boteco antes, e eles transformam aqui numa igreja e chamam de casa de Deus. Eu sou do interior, eu sei o que eu estou falando. Então, não há essa de você para estar na presença de Deus, é preciso você ir para a igreja, você está na igreja. Isso é uma falácia, é um fake news gospel, entende? Então, meus queridos, veja em Romanos capítulo 8, versículo 16 e versículo 17, na época da graça, porque nós estudamos todo o período de lei. Esses capítulos e versículos que nós estudamos fazia parte da lei, do período de lei. E mesmo assim, você viu que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Como é que a palavra da religião fala que se você não estiver na igreja, você está fora da presença de Deus? Veja, é uma falácia. Romanos 8, está escrito no versículo 16, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quem está falando é o Espírito, meus queridos. É o Espírito Santo falando com o nosso espírito que somos filhos de Deus na época da graça. Entende? Versículo 17. E se sois filhos, que se é filhos, também é herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se você está com fé no seu coração e você está passando uma situação de adversidade, você está padecendo com Cristo, mas você vai ser glorificado, porque Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. E se você é filho, o Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Como um filho pede algo para o seu pai, é preciso ele ir atrás de alguém, uma outra pessoa, para chegar no seu próprio pai e pedir aquilo que você precisa? Ou você pode ter acesso direto ao seu pai e pedir o que você precisa? Se você se tornou herdeiro, porque o Espírito Santo diz que você é herdeiro, é co-herdeiro de Cristo, basta você saber os meios legais de você tomar posse do que é seu por direito. Não ir atrás de um pastor, de ir atrás de um religioso, para chegar e pedir a Deus aquilo que você possa pedir, aquilo que você tem acesso. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia veio em Romanos 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito Santo testifica no seu espírito: olha, você é filho. Você não é servo, você é filho. Você é filho, e o filho pode falar diretamente com o Pai. Meus queridos, há uma falácia tão grande na religião que cega as pessoas. Cega as pessoas ficam sem ação, acreditam naquela eloquência, daquele ensinamento, daquele líder ali da sua comunidade e esquece de estudar a Bíblia, esquece de buscar a verdade. Esquece de buscar a verdade, porque Deus, a presença dele está na terra. Veja que quando Isaías viu ele sentado no trono e a orla das suas vestes dentro do templo, porque ele estava vendo com uma visão carnal, mas os anjos disseram que a presença de Deus estava por toda a terra, e isso não foi mudado, continua. Basta você olhar para dentro de você mesmo, olhar em torno de você e ver que o poder de Deus está aí. E isso não vai ser mudado nunca, meu querido. Nunca vai ser mudado. Então a mensagem de hoje é essa, chegamos ao final de mais uma mensagem. Quero aqui agradecer a Deus, pedir a Deus para que mude o seu modo de pensar, mude o seu coração para acreditar naquelas pessoas, para deixar de acreditar nelas e trazer a fé para dentro de você, e você entender que você é filho. Você entender que você é filho de Deus. E quando queremos algo de nosso Pai, nós temos que pedir direto, porque Ele é nosso Pai. Ele não vai virar as costas para nós. Graça e paz. Até a próxima mensagem.